você ficou sabendo dessa pesquisa? Olha, eu fiquei sabendo quando eu já tinha uma colaboração com a doutora Maiano, né, com um outro trabalho de célula de tronco de cordão umbilical. Eu fiquei sabendo quando a Natácia veio para mim e falou: Yuri, eu tenho uma situação de um cachorro que tem uma alteração, mas ele não tem um fenótipo, a gente quer trabalhar com expressão gênica como eu já tinha trabalhado, né, usado essa parte de análise de expressão gênica com outro trabalho, foi quando ela literalmente me caçou para ajudar ela nesse trabalho. E como é que você viu essa pesquisa de cara? Assim, você achou que era promissora? Você achou que não era boa? Eu achei muito legal, porque assim, essa história, né, o cachorro, o Ringo, ter esse diferencial já era uma coisa que estava bem assim, conhecida na época. Então eu achei muito legal. Sinceramente, eu achava que ia ser difícil a gente conseguir identificar alguma coisa só fazendo uma análise simples de expressão gênica, e ainda mais considerando que era um cachorro só, era um indivíduo, né? Quando o pessoal me vem falar de situações de comparação, eu sempre falo de estatística. Você precisa ter um número gigante de amostra, um número amostral muito grande para conseguir realmente captar alguma coisa. Então, assim, a minha dúvida, e foi uma coisa que a gente conversou na época, era justamente conseguir achar alguma coisa com um indivíduo só. Mas eu achava super legal, assim, falei, vamos fazer, vamos ver o que dá. Não eram dois? São dois. Tem o Ringo, que é o principal, e tem o Soufflé, que é o filho dele. A gente fez análise com os dois, inclusive a gente usou o Soufflé para ter um N maior, no caso. Mas o especial mesmo era o Ringo, né? O que tinha mais características especiais, por assim dizer. Primeiro, o que é um array? Né? Tá, um array é uma das estratégias que a gente tem hoje em dia para analisar a expressão gênica. As pessoas não entendem a expressão gênica. Tá, então eu costumo fazer uma parábola com expressão gênica que é a seguinte. Imagina que você tem uma casa, você tem a biblioteca, você tem a cozinha. Você tem os livros de receita na biblioteca e você tem que fazer a sua receita na cozinha. Você não pode tirar os livros da biblioteca. Então você vai lá na biblioteca, copia, transcreve, o termo é exatamente esse, transcrição, copia no rascunho e leva para a cozinha. As receitas que estão sendo feitas no dia são os bolos que estão saindo da cozinha e os rascunhos que estão lá. Então o rascunho que está lá na cozinha é as receitas que estão sendo feitas no dia. A análise de expressão gênica é você ver quais rascunhos estão na cozinha. Então, o rascunho seria o RNA mensageiro. Explica só o que é. Então a biblioteca é o núcleo. A biblioteca é um compartimento dentro da célula, por isso que é uma sala na casa. Então o DNA são os livros que estão lá. O rascunho é o RNA mensageiro, que você vai lá na biblioteca, você vai no núcleo, transcreve e leva para a cozinha. A cozinha é o citoplasma. É a célula, o resto da célula. O bolo são as proteínas, é tudo que você faz com o RNA. E o rascunho é o RNA mensageiro. É aquilo que é parecido com o livro que você escreveu, mas é um pouco mais tosco no sentido de que é algo passageiro, né? Não é um livro que você guarda a 7 chaves, é uma coisa que você usa ali na mesa da cozinha e aí você usou, você joga fora. O que o array vê? O array vê esses rascunhos, ele vê o RNA mensageiro. Ele vê o que está sendo feito naquele momento. Ele não vê o produto final propriamente dito, que é a proteína, no caso da parábola, o bolo, mas ele vê o rascunho, ele vê o que está sendo feito naquele momento. Então é como se você estivesse tirando uma foto e vendo naquela situação, naquele dia, o que está sendo expresso, ou seja, o que está sendo feito pela célula naquele momento. E não a biblioteca inteira. E não a biblioteca inteira. Ver a biblioteca a gente chama de genômica, né? que é ler os livros da biblioteca, que é genômica, é ver DNA. Isso, análise de expressão gênica, a terminologia é transcriptômica, que é ver os transcritos. E é até bom essa analogia porque você realmente transcreve o DNA em RNA. O termo é esse, biológico mesmo. O que o array poderia mostrar? Então, o array ele vai ver todos a diferença, né? O que ele tem de especial é ver fazer uma análise em larga escala. Você pode, por exemplo, analisar
um contexto, um gene, um bolo. O array, ele é uma ferramenta que analisa todos os genes, tudo que está sendo feito na célula. Então ele é uma maneira muito mais abrangente. A gente costuma falar que ele é uma pergunta aberta. Você vê tudo, você não vê algo específico. Você faz um panorama geral do que está acontecendo na cozinha. Com os rascunhos que vieram da biblioteca. Tá? E no caso, o que vocês estavam comparando naquele... Então, no caso, que a ideia que eu sentei com a Natácia e a gente teve essa ideia de fazer essa comparação, foi o seguinte: ela tinha 3 situações. Ela tinha os cachorros distróficos, que são aqueles que são os clássicos da doença, que são aqueles que têm uma mutação no gene e realmente têm um fenótipo, que são os afetados, que a gente chama, e os normais, os cachorros da mesma ninhada, inclusive, normais. E a gente tinha esse caso especial do Ringo, que era um cachorro que tinha alteração, mas tinha um fenótipo praticamente nulo, né? E ele era normal, tá? Ele era assim, você olhando o cachorro, você não disse que ele tinha problema nenhum. E o Ringo, o Soufflé, que era filho dele, que também era parecido com ele, no sentido de ser normal, mas quando você analisa o genoma, você vê que ele tem alteração. Ele tinha uma folha rasgada na biblioteca, tá? De um livro. Tá? Era basicamente isso. E aí o que a gente fez? A gente falou assim, vamos comparar o que ele tem, que os normais têm também, mas os afetados não têm, que é o que seria o que ele tem de normal, né? Vamos comparar o que ele tem, que os afetados não têm, que é o que ele consegue contornar esse problema. De que maneira, através da expressão gênica, que é essa né, o que ele está fazendo ali, aquelas células estão fazendo, que compensa o problema que ele tem, que é algo que os que têm a doença não fazem. Tá? Então e também comparar, né, ter uma comparação mais clássica, que é os que têm os normais contra os que são afetados mesmo. Então a gente fez essas 3 comparações e comparou essas listas de comparações. E aí a gente obteve genes que estavam alterados especificamente nele e que não estavam nos afetados, e que por sua vez também tinham alguma coisa em comum com os normais. Então era algo assim, porque o normal, ele é normal, mas ele não tem problema. O afetado, ele tem um problema e não tem nada para resolver. Então esse cachorro especial, ele tinha que ter algo que os normais não tinham para compensar o problema que ele tem. Foi isso que a gente foi atrás. O que ele tinha de especial, de que maneira ele compensava. Porque o normal não precisa compensar, ele não tem problema. Então foi essa análise. Como comparar, fazer essa comparação de listas de comparações e ver o que ele tinha que compensava o problema. E o que vocês encontraram? A gente encontrou pouquíssimos genes, né, pouquíssimas genes que estavam nessa situação. Então, a lista realmente, a gente quando faz uma análise em larga escala dessa, a gente espera normalmente uma quantidade muito grande de informação. Né? A maioria das situações você trabalha com centenas de genes nessas listas. Essa análise em particular deu uma quantidade muito pequena de genes que estavam nessa situação, de compensar compensar o problema, né? Genes que estavam, pela essa comparação, nessa situação de compensar esse problema. E, bom, eu fiz essa análise, passei essa análise para a Natácia. Nessa metodologia você tem um momento de validação, em que você, justamente, como essa estratégia é muito abrangente, o que você encontra, você tem que confirmar por uma outra técnica para garantir que não foi uma coisa do aleatório, por ser muita coisa que você está vendo. Né? Eu costumo falar que quando a sua pergunta é muito grande, o mais improvável acontece. Então você tem que garantir que não é o caso. E aí eu passei. Essa lista, ela fez uma validação, que a gente chama, que é verificar a mesma coisa com outra técnica. Então ela usou a técnica de tempo real, que é um sistema de amplificação, que você detecta
o que está sendo expresso ali, mas é algo mais pontual, não é abrangente como o array. E ela identificou, validou e ela seguiu. Então a premissa que a gente tinha era, bom, ele está usando esse gene para compensar o problema dele. Então vamos fazer a mesma coisa em um modelo, vamos pegar um modelo que tem o problema e vamos usar esse gene e ver o que dá. E aí que foi a grande sensação, que foi justamente quando você usou esse gene para compensar um outro modelo que tinha o problema, esse modelo reduziu o problema. Então a lógica da comparação que a gente tinha feito, que foi uma coisa que quando a Tássia fizemos juntos, realmente fez sentido. Porque aquela lista do que ele estava compensando, quando você fazia em modelo, realmente compensava. Então reduziu o fenótipo. Esse gene particular que é o gene do artigo. O que representa a publicação desse artigo para você? Olha, para mim representa uma coisa fantástica, assim. Não só por ser brasileiro, e a gente sabe que essa é uma revista muito, muito top, assim, a gente costuma brincar que faz o trocadilho, né? O céu é o limite. O céu com 2 L's, no caso. Assim, é a revista de maior impacto, não é uma revista tão conhecida quanto a Nature, a Science, mas ela é uma revista mais especializada, uma revista que quem está no meio acadêmico sabe até mais da importância e do requisito que você tem que ter para publicar numa revista dessa, que dependendo do caso é até maior do que essas revistas de maior divulgação na mídia, por assim dizer. Então, assim, é sensacional, fazer parte disso é algo maravilhoso.